para fazermos a leitura de alguns versículos da carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, aos Gálatas. Nós leremos no capítulo 1 os dois primeiros versículos, o verso 1 e o verso 2. Gálatas, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia. No capítulo 1, irmãos, leremos ainda os versos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E um só versículo do capítulo 5, primeiro versículo do capítulo 5. Um versículo que, em vários sentidos, pode ser considerado o versículo-chave dessa carta escrita aos Gálatas. Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu vou reler, irmãos, o verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, portanto, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Meus irmãos e irmãs, após praticamente 2 anos expondo o livro de Atos dos Apóstolos, concluímos no domingo passado, eu quero hoje, com a graça de Deus, iniciar uma nova série de exposições bíblicas, desta feita na carta aos Gálatas. Deus permitir, pretendo passar algumas semanas, alguns meses, estudando com os irmãos, analisando juntamente com os irmãos, expondo esta porção preciosa da palavra de Deus. Quando nós dizemos uma porção preciosa da palavra de Deus, alguém mais desavisado pode pensar assim: será que essa é uma das cartas, uma das porções bíblicas relevantes, importantes? Afinal de contas, é uma das menores cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E quando nós lemos a carta aos Gálatas, não encontramos nela nenhuma expressão literária assim tão significativa em comparação mesmo com outros livros bíblicos e até com outras cartas do apóstolo Paulo. Será que a carta aos Gálatas é realmente relevante? Afinal de contas, meus irmãos e irmãs, ela trata de uma controvérsia ocorrida há quase 2000 anos atrás. E, na realidade, aborda essa controvérsia, a controvérsia judaizante, que já foi sanada, já foi resolvida no âmbito da igreja há quase 20 séculos.
Portanto, a pergunta procede: será que essa carta é relevante para ser exposta, para ser pregada, para ser estudada em pleno século XX, quase 20 séculos depois, em que foi escrita e tratou de questões históricas, circunstanciais, próprias daquela época, daquele momento? Irmãos, nós diríamos que sim. Estamos diante de uma carta tão preciosa que alguns estudiosos da Bíblia, do Novo Testamento, têm afirmado que não fosse essa carta escrita pelo apóstolo Paulo há tantos anos atrás, talvez o mundo ocidental continuasse pagão e o cristianismo não passasse de uma seita judaica. Na realidade, irmãos, na carta aos Gálatas, nós encontramos uma advertência absolutamente necessária contra o legalismo. Não nos enganemos. Embora, aparentemente, esta questão, essa controvérsia judaizante tivesse sido resolvida em Atos, no capítulo 15, naquele concílio de Jerusalém, a realidade, como o próprio livro de Atos demonstra, e como as cartas apostólicas demonstram de maneira especial, essa carta aos Gálatas, o problema estava longe de ser resolvido. O legalismo, para parafrasear a frase do reverendo Francisco Leonardo, que lemos ontem no livrinho dele, que estamos lendo aos sábados à noite, é um vírus latente. E ele tende a permanecer na igreja, e ele tende a aflorar com força muito grande. E essa carta, meus irmãos, é exatamente uma advertência absolutamente necessária contra o legalismo. Legalismo entendido aqui no sentido bíblico, isto é uma advertência contra a tentativa de preservar ou impor leis e instituições próprias para a antiga dispensação judaica, mas absolutamente impróprias, obsoletas para a nova dispensação do Evangelho. E essa carta é extremamente importante porque ela nos ajuda a manter um equilíbrio, como sempre a Bíblia costuma fazer, ao nos advertir não apenas contra o perigo do legalismo, mas a nos advertir também contra o perigo da licenciosidade, da libertinagem, do afrouxamento dos padrões morais e espirituais. É muito bonito nós observarmos na Bíblia sempre esse equilíbrio. E nessa carta nós podemos observar a mesma coisa. Embora o apóstolo Paulo esteja aqui escrevendo contra a tendência judaizante, legalista das igrejas da Galácia, ele não deixa de, juntamente com isso, advertir a igreja contra o perigo encontrado no outro extremo, o perigo do liberalismo moral, da licenciosidade, o perigo do afrouxamento dos padrões morais e espirituais bíblicos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo deixa claro que a liberdade cristã não pode dar ocasião à carne. E um exemplo da relevância dessa carta pequena que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia pode ser vista durante a reforma
protestante do século XVI. É reconhecido que esse livro bíblico, essa pequena carta, foi uma das cartas mais importantes e mais significativas e influentes no restabelecimento, na recuperação, na restauração, na compreensão da grande, profunda e essencial doutrina bíblica da salvação pela graça, a parte das obras da lei, exclusivamente pela fé na obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Essa carta foi tão importante para os reformadores, que Lutero, que escreveu um comentário excelente sobre essa carta, sobre a carta aos Gálatas, ele dizia que, ele escreveu que esta é a minha epístola, essa é a minha Catarine. Catarine era o nome da sua esposa, porque a ela eu estou ligado com laços matrimoniais. E com essas palavras, Lutero queria exatamente realçar a importância que para ele essa carta aos Gálatas tinha como documento bíblico, no qual nós encontramos perfeitamente estabelecida, num contexto adverso, contrário, a doutrina bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu hoje não pretendo ainda, propriamente dito, iniciar essa exposição da carta aos Efésios. Como é meu costume fazer, sempre quando começamos uma exposição de um livro bíblico, a primeira mensagem, na verdade, se constitui de um estudo geral sobre a carta, onde nós procuramos esclarecer um pouco os irmãos acerca de informações importantes relacionadas, no caso, a carta escrita aos Gálatas, e que nos permitirá compreender melhor essa carta durante os domingos que nós, com a graça de Deus, estivermos estudando a carta aos Gálatas. Então, na realidade, eu hoje não pretendo expor as passagens que eu li da carta aos Gálatas. Eu li essas passagens apenas porque elas são importantes. Os dois primeiros versículos, 1 e 2, mencionam a autoria da carta do apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Aqui, logo de início, no primeiro versículo, ele enfatiza que o seu apostolado não provinha de autoridade humana, mas de autoridade divina, que é um tema fundamental também na carta aos Gálatas. Li os versos 8 e 9, porque eles são extremamente importantes nesse contexto. Afinal, a carta foi escrita exatamente com o propósito de advertir a igreja contra o perigo deles se afastarem do Evangelho, o perigo de transformar o genuíno Evangelho em um outro Evangelho, que na verdade não era o Evangelho verdadeiro. E nesses dois versículos o apóstolo Paulo admoesta contra o perigo da igreja aceitar um evangelho diferente, que vá além daquele evangelho que havia sido pregado, anunciado e ensinado às igrejas da Galácia pelo próprio apóstolo Paulo. E li o capítulo 5, verso 1, porque em muitos sentidos aqui nós temos o tema desta carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quero passar algum tempo aqui, hoje à noite, apenas considerando com os irmãos algumas informações importantes sobre o autor, os destinatários e a data em que a carta foi escrita, o seu tema, seus propósitos, algumas características marcantes da carta, o conteúdo geral da carta e algumas aplicações para nós. Com relação ao autor, não preciso dizer muito aos irmãos. A carta claramente estabelece quem é o autor. O autor é Paulo, o apóstolo dos gentios. E tanto a tradição eclesiástica, como as evidências internas da carta, o estilo, o conteúdo, como as próprias condições
religiosas da época, aqui transparentes na carta aos Gálatas, em comparação com o livro de Atos dos Apóstolos, claramente apontam para a autoria do apóstolo Paulo, explícita aqui no primeiro versículo dessa carta, quando o autor se identifica com Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Na realidade, a carta contém, no primeiro capítulo, a partir do versículo 11, até o capítulo 2, ao versículo 21, toda uma sessão, final do capítulo 2, toda uma sessão biográfica, aonde o apóstolo Paulo fornece aos leitores informações importantes sobre a sua vida no judaísmo e depois sobre o seu ministério cristão. Ele fala da sua reputação no judaísmo, fala da sua eleição e vocação divinas, fala da sua condição física, da sua pregação, e especialmente da sua independência, porque ele recebeu a sua vocação, preparo e autoridade diretamente do Senhor Jesus Cristo, assim como os demais apóstolos receberam também. E eu não preciso falar muito sobre o apóstolo Paulo, porque durante a exposição que fizemos no livro de Atos dos Apóstolos, nós estivemos, na realidade, acompanhando os passos do apóstolo Paulo. É uma oportunidade muito boa estudarmos uma carta como essa, após um estudo de 2 anos no livro de Atos. E ali, estudando o livro de Atos, eu tive a oportunidade de considerar com os irmãos as porções daquele livro que abordam a conversão de Saulo de Tarso e o ministério do apóstolo Paulo. Quero só chamar a atenção dos irmãos para o fato de que ninguém melhor do que o apóstolo Paulo pode tratar desse assunto, porque ele, que havia sido um fariseu legalista, ele entendeu como ninguém a natureza da liberdade cristã. De tal maneira, meus irmãos, que o apóstolo Paulo experimentou sozinho, ele próprio, tanto a escravidão da lei como a liberdade do Evangelho. O apóstolo Paulo se sobressaía como um fariseu zeloso, como alguém que, embora na realidade espiritualmente cego, era tão zeloso daquilo que ele entendia ser a vontade de Deus, que não media esforços até mesmo em se lançar em perseguição contra aqueles que ele considerava inimigos de Deus, aqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, por um lado, podia dizer que de fato ele se sobressaía entre os fariseus zelosos, podemos dizer até fanáticos da sua época, alguém escravo da lei. Mas se por um lado, antes de conhecer a Cristo e a sua graça, o apóstolo Paulo se sobressaía no que diz respeito à lei, como sendo alguém de fato escravizado à lei, depois de convertido, o apóstolo Paulo se sobressai como ninguém na igreja cristã, como alguém que compreendeu de maneira absolutamente profunda a natureza da graça de Deus em Cristo Jesus. E especialmente a natureza da liberdade cristã, da liberdade que nós temos em Cristo pela obra que Ele realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. E portanto, meus irmãos, como alguém que conhecia os dois lados, o apóstolo Paulo está perfeitamente qualificado, mais do que qualquer pessoa, para abordar essa questão do legalismo sobre o tema da liberdade cristã. Quanto aos destinatários e a data em que a carta aos Gálatas foi escrita, na realidade,
irmãos, há duas possibilidades. E os estudiosos, os eruditos dessa carta não conseguem chegar a uma posição definitiva. Há duas possibilidades para nós datarmos essa carta. Ela pode ter sido a carta mais antiga que o apóstolo Paulo escreveu, por volta de 48, 49, do ano 50 da nossa era, ou ela pode ter sido escrita aproximadamente 10 anos depois, por volta do ano 60 da nossa época. E a questão da datação desta carta, da determinação da data em que a carta aos Gálatas foi escrita, ela passa, ou ela depende de quem foram os seus destinatários. Como nós devemos entender as igrejas da Galácia, aqui mencionada no capítulo 1, no versículo 2. Talvez alguém pode pensar assim, poxa, por que questionar os destinatários dessa carta? Nós não lemos no versículo 2, explicitamente o apóstolo Paulo encaminhando a carta às igrejas da Galácia? Sim, é verdade. No entanto, não fica claro nós entendermos a que igrejas o apóstolo Paulo se refere quando ele menciona as igrejas da Galácia. E eu explico aos irmãos. O problema é que na época, a palavra Galácia, os Gálatas, podia designar, na realidade, duas regiões específicas. A palavra podia ser usada, como na realidade era, no sentido étnico, para designar algumas tribos que habitavam a região ali na Ásia Menor, no centro para o norte, mas também podia designar uma região maior, que incluía essa região, mas incluía também a região mais ao sul, porque a palavra Galácia, ou Gálatas também, não apenas designava esses povos que vieram a habitar aquela região ao norte, ali na região do centro para o norte, na Ásia Menor, mas ela também veio a ser utilizada no sentido político, para designar a província romana da Galácia, que incluía essa região, mas incluía outras regiões do centro mais voltadas para o sul ali da Ásia Menor. Qual é a importância disso? É que se nós entendermos que o apóstolo Paulo estava escrevendo e se refere aqui com essas palavras às igrejas da Galácia, aquela região mais ao norte, então nós não temos informações mais detalhadas e mais concretas, porque nem no livro de Atos, nem nas outras cartas apostólicas, nós encontramos menção do apóstolo Paulo haver organizado, instituído igrejas ali naquela região mais ao norte. Nós sabíamos que ele passou por aquela região mais ao norte posteriormente. Isso é mencionado nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas não é mencionado que ele tenha organizado igrejas, nem é fornecido nenhum detalhe sobre a sua passagem ali naquela região um pouco mais ao norte da Ásia Menor. No entanto, quando nós lemos e tivemos a oportunidade de estudar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vemos que nessa região um pouco mais abaixo, entendendo aqui a Galácia não apenas no sentido étnico, mais ao norte, mas no sentido político, no sentido mais amplo, agora olhando um pouco mais para o sul, nós realmente vemos o apóstolo Paulo passando por ali na sua primeira viagem missionária, vindo de Creta juntamente com Barnabé, e estabelecendo igrejas em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que ficavam exatamente nessa região da Galácia, entendida como província romana, que cobria uma área geográfica um pouco maior, se estendendo um pouco mais para o sul. A discussão é demasiadamente técnica
para ser tratada numa pregação. Mas as evidências apontam mais para a região do sul, para as regiões onde o apóstolo Paulo de fato esteve. Nós lemos sobre isso nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, e região onde o apóstolo Paulo realmente estabeleceu as igrejas que eu mencionei há pouco, de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Na realidade, as próprias circunstâncias que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, quando do estabelecimento dessas igrejas na Galácia do Sul, como também é chamada aquela região, nós encontramos um contexto religioso compatível com os temas tratados nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Porque se o tema que nós encontramos dessa carta aqui aos Gálatas é exatamente o assunto, esse combate, essa advertência ao legalismo em defesa da genuína liberdade do Evangelho e da salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé, independentemente das obras da lei, se nós formos ler os acontecimentos que envolveram o estabelecimento dessas igrejas que eu mencionei na Galácia do Sul, nós vamos encontrar um contexto histórico bastante semelhante. Eu pedi ao presbítero Jonas que lesse alguns versículos apenas, ali do capítulo 13, onde indicam que quando o apóstolo Paulo chegou ali em Antioquia, pregou o Evangelho, houve em parte reação positiva, mas os judeus se levantaram contra a pregação do Evangelho, eles resistiram contra a pregação. Nós lemos no capítulo 13, no versículo 45, que os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemaram, e blasfemando contradiziam o que o apóstolo Paulo falava. E no versículo 50, que os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra o apóstolo Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Se os irmãos continuassem a ler um pouquinho mais, entrando no capítulo 14, nos 2 primeiros versículos, leriam que, saindo de lá, o apóstolo Paulo foi para Icônio, e em Icônio ele e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas, no versículo 2, somos informados que os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. E um pouco mais adiante, no versículo 19, nós lemos que sobrevieram os judeus de Antioquia e Icônio, e eles então, instigando as multidões, apedrejaram o apóstolo Paulo, arrastando-o para fora da cidade, ao ponto de ter sido ele tido por morto. E exatamente, meus irmãos, esse é o contexto que nós encontramos aqui, do estabelecimento dessas igrejas na Galácia do Sul, aonde nós podemos perceber o mesmo conflito. Os judeus resistindo à pregação do Evangelho, se lançando até de maneira violenta contra a pregação do Evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus, na pessoa do apóstolo Paulo. E se os irmãos avançassem mais um capítulo no livro de Atos, os irmãos chegariam ao capítulo 15, logo depois do final da primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo estabeleceu essas igrejas na Galácia do Sul. Ele retornou à sua base missionária, a igreja de Antioquia da Síria, de onde ele havia sido enviado juntamente com Barnabé. E os irmãos lerão que, enquanto o apóstolo Paulo estava na cidade de Antioquia, vindo dessa sua primeira viagem missionária, onde as igrejas da Galácia haviam sido estabelecidas, certos indivíduos
desceram da Judéia, capítulo 15, verso 1, e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. E os irmãos lerão que houve grande contenda da parte de Paulo e de Barnabé com eles, não pequena discussão, e então a igreja determinou que para a solução daquele problema, eles fossem representantes da igreja enviados à igreja de Jerusalém, e no restante do capítulo 15, os irmãos lerão sobre o concílio de Jerusalém, que se reuniu exatamente para abordar a questão que é tratada aqui na carta aos Gálatas. Por isso, meus irmãos, é bem possível, é bem provável, na realidade, e a maioria dos bons estudiosos, eruditos do Novo Testamento chega a esta conclusão, que essa carta escrita às igrejas da Galácia, essa carta foi escrita a essas igrejas que nós encontramos como sendo estabelecidas pelo apóstolo Paulo nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. E assim sendo, não apenas no livro de Atos, nós temos um contexto histórico mais detalhado que nos permitirá compreender melhor a mensagem da carta escrita a essa região, neste caso, pouco tempo depois, como também nós estaríamos diante da carta mais antiga que o apóstolo Paulo escreveu e, possivelmente, a carta mais antiga do Novo Testamento, o livro mais antigo do Novo Testamento. Possivelmente, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, tratando exatamente daquele primeiro grande conflito que surgiu na igreja primitiva, relacionado à tendência judaizante e legalistas, daqueles fariseus que haviam se convertido à fé cristã, mas consideravam que não era suficiente crer em Cristo para a salvação, mas era necessário também que eles mantivessem as tradições judaicas, incluindo a circuncisão e as leis de Moisés, para que eles pudessem alcançar a salvação e a vida eterna. E se assim é, se por Gálatas o apóstolo Paulo se refere não àquela região onde haviam os povos mais étnicos, ali chamado de Gálatas, mas a essa região mais ao sul, usando o termo de maneira política, para designar a província romana, e no caso aquela região mais ao sul da província romana da Galácia. Não apenas estamos aqui diante da carta mais antiga, mas o apóstolo Paulo teria escrito provavelmente essa carta quando ele retornou logo dessa viagem missionária e então se encontrava ali na cidade de Antioquia, logo havendo fundado a igreja, estabelecido a igreja. Ele teria ouvido notícias de que rapidamente aqueles que haviam sido objeto do lavar regenerador do Espírito Santo, através da graça de Deus, mediante a fé somente em Cristo, e estavam deixando de confiar somente na graça de Deus, e estavam tendentes a acrescentar as suas obras como necessárias para a salvação e para a justificação. Uma palavra sobre o tema dessa carta. Essa carta tem recebido vários temas que ressaltam o assunto fundamental, essencial que ela aborda. E ela tem recebido temas bonitos, meus irmãos. Algumas pessoas já chamaram a carta aos Gálatas
de O Grito de Batalha da Reforma. Um tema bonito, título bonito. Outros já chamaram essa carta de a Declaração de Independência do Cristão. E outros a denominaram de a Carta Magna da Liberdade Cristã. Poderíamos chamá-la também de a Carta de Euforia do Crente. Porque, como Calvino disse, se nós não, a nossa compreensão do Evangelho passa especialmente pela compreensão da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Aqui nós temos, portanto, meus irmãos, o grito de batalha da reforma. Nessa carta nós temos a declaração de independência do crente, a carta de euforia do cristão, a pedra angular do protestantismo, a carta magna da liberdade cristã. E o propósito com o qual o apóstolo Paulo foi levado a escrever essa carta foi exatamente no sentido de advertir aquelas igrejas contra o perigo do legalismo. Foi advertir aquelas igrejas contra o perigo do legalismo, tanto no que diz respeito à salvação, à justificação, que é pela fé, e não por obras da lei, como no que diz respeito à santificação, porque nós não apenas começamos pela graça de Deus e não por obras da lei na vida cristã, mas nós avançamos na vida cristã também pela misericórdia e pela graça de Deus e não pelas nossas obras da lei. E uma advertência contra o perigo do legalismo, também no que diz respeito ao cerimonialismo tão combatido nessa carta aos Gálatas. E o que torna relevante, meus irmãos, essa carta, mesmo hoje, 20 séculos depois, é que esses problemas permanecem. Legalismo, por um lado, tanto no que diz respeito à salvação. Não são poucas as pessoas que entendem a salvação como sendo alcançada através de obras humanas, de méritos humanos, nem que esse mérito seja a fé. E não são poucas as pessoas que, havendo começado bem, lá pelas tantas, procuram continuar, não pela graça, mas a retornar a sua confiança em obras e méritos ou virtudes humanas. E, meus irmãos, não são poucas as igrejas, mesmo evangélicas, que enfrentam o problema do cerimonialismo, que, na verdade, eu diria, capitulam diante desta tentação de preservar e até mesmo impor costumes, cerimônias, observância de dias, instituições que eram perfeitamente próprias, apropriadas para a antiga dispensação da lei, mas que são obsoletas e absolutamente descabidas para a nova dispensação da graça, para a nova dispensação do Evangelho. E essa carta trata dessas questões. E com a misericórdia e graça de Deus, nós teremos a oportunidade de considerar essas questões. E pela misericórdia de Deus, nós poderemos ser instruídos e abençoados e compreender melhor a natureza da liberdade do Evangelho, a natureza da liberdade cristã, conhecendo melhor essa carta magna da liberdade cristã. Essa carta apresenta algumas características, irmãos, interessantes. Eu creio que a principal, uma das principais, pelo menos, características da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, diz respeito à passionalidade
por um lado, e a dureza que a carta revela. Sem dúvida alguma, é a carta mais dura que o apóstolo Paulo escreveu. É uma carta tão dura, que é a única das suas cartas, que não contém uma ação de graças no início. O apóstolo Paulo, havendo saudado a igreja, ele de imediato, a partir do versículo 6, ele entra diretamente nessa questão, sem fazer aquilo que era costume dele fazer, expressar a sua ação de graça pela vida dos irmãos e pela vida das igrejas. Até a carta escrita à igreja de Corinto, uma igreja tão complicada, tão problemática, repleta de pecados de várias naturezas, de problemas eclesiásticos, litúrgicos, teológicos, especialmente problemas morais, o apóstolo Paulo não começa sem antes expressar a sua ação de graça pela vida daquela igreja. Mas ele não faz isso nesta carta escrita aos Gálatas. Por quê? Não porque os problemas morais não sejam sérios na vida da igreja, mas porque as questões doutrinárias, teológicas, que envolvem o próprio cerne da mensagem cristã, o próprio cerne do evangelho, é que estava em jogo ali, naquelas igrejas da Galácia. O que estava em jogo ali era exatamente a natureza da salvação, da obra da salvação. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreve de maneira mais dura aos Gálatas do que a igreja licenciosa de Corinto. Mais estava em jogo na Galácia do que em Corinto. Eu sei que nós muitas vezes não pensamos assim. Nós vivemos numa época em que questões teológicas, doutrinárias, são tidas como questões irrelevantes, desnecessárias. Enfatizar essas coisas são encaradas até de maneira negativa, e, portanto, problemas de natureza doutrinários, ou da natureza doutrinárias ou teológica, não merecem na igreja contemporânea, mesmo evangélicas, a devida consideração, e não são tratados com a devida seriedade. Eu não lembro a última vez que ouvi falar de algum membro de igreja ser disciplinado por problemas doutrinários teológicos, enquanto vários são disciplinados por problemas morais. Isso é de nos fazer pensar, porque o apóstolo Paulo é mais duro, muito mais duro, com as igrejas da Galácia, porque estava em jogo aqui o próprio cerne do evangelho, dessa doutrina fundamental e essencial da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, do que com outras igrejas problemáticas, como a igreja de Corinto. E a outra característica que eu mencionei, além dessa dureza, é o caráter passional dessa carta. Não entendam mal, Paulo está sendo duro, mas ele está sendo duro como um pai que repreende filhos queridos, filhos amados. É daí que procede a dureza, e os pais sabem muito bem disso. Os pais que amam seus filhos não hesitam em discipliná-los e em serem firmes e às vezes duro com eles, como expressão do nosso amor e da responsabilidade que nós temos por eles. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo faz isso aqui. Ao mesmo tempo em que nós lemos no capítulo 1, no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, se dirige àqueles irmãos dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? É o mesmo apóstolo que no capítulo 4, no versículo 19, se dirige àqueles irmãos dizendo:
meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Os irmãos percebem a passionalidade do apóstolo Paulo escrevendo essa carta? Na realidade, tanto a carta aos Gálatas como a carta aos Romanos, em essência, tratam do mesmo tema, do mesmo assunto. Mas há uma diferença muito grande entre Romanos e Gálatas. Enquanto a carta aos Romanos é a menos circunstancial da carta que o apóstolo Paulo escreveu, é a mais sistemática, aqui nós temos o apóstolo Paulo tratando do mesmo assunto, mas diante desse contexto difícil. As igrejas que ele havia estabelecido há pouco tempo, a quem ele havia anunciado e pregado o evangelho límpido, claro, da graça de Deus, livre, através da fé, na obra que Cristo realizou em Cristo Jesus. Tão pouco tempo havia passado, desde que ele estivera ali, ensinando, expondo, testemunhando, pregando o evangelho. E aqueles irmãos já estavam se afastando do evangelho genuíno, já estavam sendo fascinados com outro evangelho, que na verdade eles deveriam considerar anátema, porque ia além e na realidade era contrário ao evangelho genuíno e verdadeiro que o apóstolo Paulo havia pregado. Então essa é uma das características marcantes, são duas características marcantes dessa carta. Ela é passional, aqui o apóstolo Paulo está profundamente envolvido, e ele tendo conhecimento do perigo tremendo que aquelas igrejas que ele mesmo havia estabelecido estavam passando, igrejas onde ele correu risco de vida, ali sendo apedrejado, e retornou depois estabelecendo aquela igreja, ainda na sua primeira viagem missionária, depois passou novamente por lá, eles já estavam se afastando do evangelho genuíno, sendo fascinados pelo evangelho da lei, que na realidade não é evangelho para essa nova dispensação da graça. Não é uma boa notícia. Com relação ao conteúdo, meus irmãos, nós estaremos estudando durante esses próximos meses, se Deus permitir. Eu chamo apenas a atenção dos irmãos para o esboço básico geral da carta. O apóstolo Paulo começa, os irmãos podem acompanhar se desejarem, não levo mais que um minuto para fazer isso, mas os irmãos podem acompanhar e observar que nos 10 primeiros versículos o apóstolo Paulo introduz o seu assunto. Aqui nós temos a introdução. Primeiro ele saúda a igreja, dos versos 1 ao verso 5, e depois então ele reprova a igreja por estarem na realidade se apartando da graça de Cristo para outro evangelho que não era o evangelho genuíno. A partir do versículo 10, 11, até o capítulo 2, no final do capítulo 2, nós encontramos uma seção biográfica, onde nós lemos sobre o apóstolo da liberdade. E aqui o apóstolo Paulo argumenta sobre a independência dele dos demais apóstolos, mas como também o seu ministério foi reconhecido pelos demais apóstolos, e como essa sua autoridade e a sua independência se manifestaram quando ele chegou mesmo a admoestar o próprio apóstolo Pedro, um dos principais dos apóstolos, quando ele mesmo fraquejou no que diz respeito a essa questão importante, essa controvérsia judaizante. Nos capítulos 3 e 4, nós encontramos a seção mais doutrinária, a seção mais teológica, aonde nós temos aqui a teologia da liberdade, aonde o apóstolo Paulo argumenta em favor da liberdade cristã, da defesa da salvação pela graça, e chamando a atenção, advertindo a igreja contra os perigos do ritualismo, de confiar em ritos e coisas semelhantes. Ele apela para a experiência dos Gálatas, ele trata da bênção de Abraão e da maldição da lei, da aliança irrevogável com Abraão e a adição da lei, o significado, da lei como um aio para conduzir a Cristo, etc. Estaremos considerando, se Deus permitir. E nos capítulos 5 e 6, nós temos a terceira grande seção
seção principal desta carta, que nós poderíamos chamar de a ética da liberdade, ou a conduta da liberdade, o apóstolo da liberdade, a teologia da liberdade, a ética da liberdade. E aqui o apóstolo Paulo argumenta que a liberdade cristã, ou a ética cristã, não se confunde com legalismo, mas se fundamenta na fé. Ele argumenta também, por outro lado, que não se confunde com licenciosidade, pois é obra e fruto do Espírito Santo de Deus, e que ela se manifesta na tolerância, na humildade e na bondade. Os últimos versos da carta, do verso 11 até o final da carta, nós temos a conclusão da carta que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui ele fala da glória da liberdade, das marcas da liberdade e da bênção da liberdade. E se Deus permitir, meus irmãos e irmãs, nós estaremos nos próximos domingos considerando essa carta, não de maneira geral, como eu estou fazendo aqui, não falando sobre a carta, mas expondo a própria carta para a nossa edificação, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero apenas concluir, lembrando os irmãos que as tradições são muito fortes, sejam elas eclesiásticas ou pagãs. Eu cada vez mais fico impressionado com a força e o poder das tradições humanas, mesmo no meio evangélico. E é sempre muito difícil resistir contra o poder e a força dessas tradições humanas. Que Deus nos dê graça e pela misericórdia dele, meus irmãos, através do estudo dessa carta, nós possamos compreender mais, compreender melhor e ficar bem mais estabelecidos no que diz respeito à doutrina bíblica da justificação pela graça mediante a fé. E, para usar o capítulo 5, versículo 1, sermos admoestados que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que, portanto, nós devemos permanecer firmes e não permitirmos que venhamos jamais a ser submetidos de novo a jugo de escravidão, seja no que diz respeito à obra da justificação, da santificação, ou a pressão, a influência do cerimonialismo, ainda que com roupagem evangélica, que não tem fundamento bíblico, mas que se estabelece e que se impõe, tenta se impor nas nossas vidas, tentando nos roubar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero concluir essa introdução à carta aos Gálatas, lendo palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 31 e 32. Palavras que têm tudo a ver com o tema, com o assunto da carta que nós estaremos estudando. No capítulo 8, nos versículos 31 e 32, o Senhor Jesus declarou: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o conhecimento e a permanência nossa na palavra de Deus seja uma liberdade segura e definitiva, tanto do legalismo como da licenciosidade e de qualquer tentativas humanas de impor sobre nós ritos, por mais que sejam ritos que tivessem lugar na antiga dispensação, mas que agora não têm mais lugar na dispensação do Evangelho.